pessoal, tudo bem? O tema que eu separei pra gente hoje vai ser uma série de vídeos onde eu vou contar sobre a minha jornada de autoconhecimento. Eu me chamo Lara Lima Rohrleitner, eu trabalho com coaching e com terapia holística. Bom pessoal, para quem não sabe, eu nasci dia 13 de julho de 1985 em Goiânia, Goiás. E eu fui uma criança que sempre gostei de brincar muito. Eu morava num condomínio de prédios, então eu tinha acesso a várias crianças. Eu tive uma infância com muitas brincadeiras, né? Ia pra rua, descia pro pátio na hora que eu terminava as minhas tarefas, porque desde criancinha eu fui uma pessoa que tinha muita disciplina. Então eu chegava do colégio, eu fazia um lanche e eu ia fazer a tarefa para eu ficar livre daquilo logo, né? Então eu tinha essa questão que seria de gente grande, né? Porque geralmente a criança ela não gosta de fazer tarefa, ela foge dos deveres, né? Que isso seria uma responsabilidade, né? Que a gente vai adquirindo com o tempo que a gente vai crescendo. E eu gostava também muito de jogar videogame com meus irmãos, eu jogava jogos, né? Eu sou a irmã mais velha, eu brincava de banco imobiliário, detetive, jogo da vida. Quem é mais ou menos da mesma época que eu, né, lembra desses jogos. Esses jogos, eles se fizeram muito sucesso na época, né? E eu era uma criança que recebeu muito amor, muita atenção dos pais. O meu pai sempre trabalhou na área da geologia, então ele viajava muito. Mas ele sempre foi uma pessoa que sempre ligava todos os dias, falava comigo, com a minha mãe, né, com meus irmãos. Ele sempre deu muito carinho, muita atenção, mesmo não estando todos os dias conosco. A gente sempre gostou de viajar muito, isso veio do meu pai, né? Minha mãe também gosta, mas meu pai é apaixonado com viagens. Então a gente sempre viajou praticamente quase todo mês, assim, a gente fazia pelo menos uma viagem próxima para alguma cachoeira, que aqui em Goiás tem muita cachoeira, algum rio, né? Minha família sempre gostou muito de acampar, então eu ia para muito acampamento para poder pescar, porque meu irmão caçula e meu pai gostam muito, então a gente sempre acompanhou, minha mãe sempre foi junto também, né? Então, assim, a gente tinha uma vida com muitas coisas diferentes, né? Não era aquela coisa só de casa, shopping, né? Apesar que a gente gostava de ir no shopping quando era criança, eu lembro que eu gostava muito de ir no McDonald's para comer McLanche feliz, né? Era aquela coisinha para pegar o brinquedinho. Aí meu irmão do meio, o Vili, ele falava assim, ele pedia um Big Mac, aí eu ficava de olho no Big Mac dele, o que a criança quer, sempre do outro, né? Aí ele falou assim, não, você pediu o seu, eu não vou deixar você experimentar um sanduíche, né? Então assim, eu tive uma vida como qualquer criança teve, né? E assim, eu sempre ia muito para casa da minha avó, que mora em Crixás, né? Que é uma cidade do interior no norte de Goiás. A minha avó materna, né? A gente sempre ia, pelo menos em julho, uma vez, passar pelo menos 15 dias, ou dezembro a janeiro, quando a gente não estava na praia, depois a gente ia para lá, ou ia antes de ir para a praia, ficar uma temporada com ela. Aí vinha meus primos de Minas, né, a Renata, o Dani, o Rafa, tia Regina com o tio Rogério, e a gente fazia uma festa, né, porque a gente ficava na casa da minha avó, aquele tanto de criança, querendo comer umas coisas diferentes. A minha mãe ia pra cozinha, a tia Regina também sempre gostou de cozinhar, minha família sempre gostou muito, né, de estar junto, confraternizando, né, fazendo almoços, lanches, essas coisas pra gente se reunir. E também a gente ia muito pra chácara, lá em Crixás, a chácara da minha avó, né, que era do meu avô generoso, que lá tem um rio muito lindo, aquela areinha branquinha, então eu sempre gostei muito de água, pessoal. A minha vida, até por eu ser canceriana, né, e eu tenho muito elemento água no meu mapa astrológico, eu sempre gostei desse contato com a água, né, ele sempre me fez muito bem, me ajudava a acalmar as minhas emoções. E a minha família, por mais que a gente passeasse muito, eu era uma família de classe média, então assim, lógico que teve algumas coisas que às vezes eu pedia pro meu pai e pra minha mãe, e eles falavam que eles não podiam, né, me dar naquele momento, talvez mais pra frente poderia, né, poderia estar recebendo aquilo, porque criança pede realmente tudo que ela quer, né. Então, mas meu pai e minha mãe, eles sempre me criaram com aquela questão
falando, olha, isso é possível dentro do nosso orçamento. Então eu sempre fui uma pessoa consciente do que eu podia ou não fazer de acordo com aquela quantidade de dinheiro. Então isso me ajudou muito na minha vida financeira, né? Depois que eu me tornei uma profissional, para poder estar administrando esse dinheiro, né? Então eu sou muito grata a essa questão, porque eu aprendi desde cedo, né? Como que eu administro muito bem, né? A parte financeira da minha vida. Então, pessoal, e depois de um tempo, né? Eu fiquei adolescente. Eu não fui aquelas adolescentes que falam assim que era muito aborrecente, porque eu era uma pessoa que obedecia muito meus pais e minha mãe. Se eles falassem que era assim, se falassem que era não, eu abaixava a cabeça e eu me colocava no meu lugar de menor, né, como a gente fala no constelação familiar, e obedecia a eles. E no colégio eu sempre fui muito bem, né? Sempre fui uma das primeiras alunas, e foi uma das coisas assim que o pessoal, as garotas, né, na verdade, quando a gente estava na adolescência, eu sempre fui muito magra, e eu no meu início da minha adolescência eu não tinha corpo nenhum, era um corpo totalmente de menina, né, eu fui desenvolver mais tarde o meu corpo. E aí as meninas me falavam assim, nossa, o que adianta você ser estudiosa, ser uma das primeiras alunas, né, e não ter corpo, né, os garotos não vão te querer, e que não sei o que, e assim, elas literalmente acabavam comigo, e isso fez com que eu perdesse o meu amor próprio, porque a gente nasce com amor próprio, né? A criança sempre tem um amor próprio, uma autoestima, uma autoconfiança. À medida do que você convive na sua vida, que você perde isso, né? E depois a gente tem que saber que a gente tem que fazer toda aquela busca para poder voltar, né? Para si. E poder se conhecer, ter seu autoconhecimento de volta, né? Que era uma coisa que a gente tinha quando eu era bebê e quando eu era criança, até mais ou menos uns 7, 8 anos. Então eu comecei a sofrer quando eu tinha mais ou menos eu tava no ginásio, né? Antigamente falava ginásio na 5ª, 6ª série, 7ª, né? Que aí as garotas começaram a fazer bullying, e nessa época eu comecei a focar mais ainda nos estudos. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de estudar muito, então eu sempre fazia isso por amor mesmo, né? Sempre gostei de aprender coisas novas, é uma coisa que me alimenta, como eu tenho que fazer minhas refeições no dia a dia. Então eu comecei a enfiar a cara nos estudos e não olhar para a questão de relacionamentos, né? Que tem muitas pessoas que começam relacionamentos amorosos na adolescência. Então, por mais que um garoto chegasse perto de mim, eu achasse ele bonitinho, né? Porque nessa época você se interessa a pessoa bonitinha, né? Então, eu não me interessava, eu deixava passar, sabe? Eu não dava moral. Então, sempre foi uma pessoa que eu demorei a beijar na boca, né? Como diz o pessoal, perdeu o bebê, né? Eu já estava na faculdade, eu já tinha 17 anos quando eu fui dar meu primeiro beijo, porque de tanto as garotas fazerem bullying comigo, eu perdi a minha autoestima, a minha autoconfiança, meu amor próprio. E aí, como eu amava estudar, eu foquei só nos estudos, né, em ver o que eu queria ser, em que eu queria fazer faculdade. E isso, de determinada forma, me tirou o meu brilho, né, porque eu comecei a acreditar que o padrão delas, que tinha que ser aquelas paniquete, né, com aqueles corpão, né, aquelas todo delineado, né, que era o que era aceitável, né? O que a sociedade impõe mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vê aquela pessoa muito magrinha e tal, mas aí fala assim, nossa, mas a pessoa não tem bunda, né? Vamos dizer assim, a pessoa não tem peito, a pessoa, né? Então, tem essas críticas, né? E geralmente são mulheres que, por mais que elas fizeram uma plástica ou tem aquilo natural nelas, elas estão inseguras, então ela precisa falar da outra, que não tem nada a ver, para poder diminuir a outra, para ela poder crescer, né? Então, pessoal, essa parte da minha vida que eu compartilhei aqui com vocês foi para contar como que surgiu, né? Como eu perdi o meu amor próprio logo na adolescência, a minha autoconfiança, a minha autoestima, né? A minha autoimagem positiva, que foi totalmente destruída através de bullying com garotas que queriam se comparar comigo, até porque eu sempre fui muito inteligente, sempre gostei muito de estudar, tinha as melhores notas do colégio, então elas
Lógico, eu sempre tive um rosto muito bonito, né? Então elas assim, elas queriam se comparar de alguma forma comigo para poder se sentirem maiores, né? Até porque geralmente essas que se comparavam muito, geralmente elas tiravam nota muito baixa. Então, como o pessoal me falava que eu era nerd, a CDF, essas coisas, elas tinham que ganhar, né? Em alguma coisa em cima de mim. E aí eu pergunto para vocês sabem em qual área, em qual época da vida vocês perderam a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu amor próprio, a sua autoimagem positiva e passaram a não se amar mais? Bom, pessoal, esse é o meu recadinho de hoje e no próximo vídeo nós vamos seguindo com essa história da minha jornada do autoconhecimento. Gratidão!